poder seja manifesto nesta noite, através da vida da tua serva, que ela seja um instrumento usado nas tuas mãos, para que em ti nós possamos alcançar a graça e a vitória, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Com as palmas que louvam o nome do Senhor, receba a pastora Paula. Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia aí em João 14, em nome de Jesus. Glória a Deus. João 14. Aleluia. Deus é bom. Amém? Quem achou, dá um glória aí para Jesus. Glória a Deus. Tem pessoas procurando ainda, nós vamos esperar, porque Deus é bom. Deus é bom ou não é? Glória a Deus, Ele é maravilhoso, amém? Passamos a ler então. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Queridos, essa declaração de Jesus, ela vai ser feita na última ceia. Na última ceia, Jesus revela o seu traidor. Na última ceia, Jesus vai fazer o ato ali maravilhoso, ensinando aos seus discípulos a grandeza de servir. Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele vai dar ali as últimas instruções. Ele vai revelar ali que Pedro iria tropeçar em sua caminhada. Então, aquela última ceia, creio eu que o ambiente, ele estava muito espiritual. A presença ali estava algo maravilhosa demais, porque estava chegando a hora do Filho de Deus ser crucificado. Estava chegando a hora de consumar, querido, o plano de salvação de Deus para a humanidade. Porém, ali estavam os discípulos e estava Jesus. Jesus é conhecedor de todas as coisas. Jesus sabia qual o propósito do Pai. Jesus conhecia o coração daqueles discípulos. Porém, os discípulos eram carne. E aquele turbilhão de informações pesou o coração dos discípulos. Os discípulos, eles começaram ali com a notícia da partida de Jesus, e eles vendo ali que realmente aquilo estava bem próximo de acontecer, porque as palavras de Jesus, ele já não estava falando mais em parábolas, ele já estava falando abertamente para que seus discípulos pudessem compreender. Então ali, queridos, o coração dos discípulos está perturbado, está inquieto, está até mesmo confuso. Mas aí Jesus inicia o versículo 14, dizendo para ele, não turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Queridos, a fé, ela te sustenta no momento em que você não entende nada. A fé, ela é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Você já vive como se aquilo fosse real na sua vida. A fé, ela te traz uma paz que o mundo não pode te trazer. Então Jesus aqui está vendo a confusão no coração dos discípulos, está vendo a tristeza que tomou conta daqueles corações. Jesus está dizendo, não esteja inquietos, mas esteja crendo. Crede em Deus, crede também em mim. E Jesus começa, queridos, a consolar aqueles discípulos.
a alma deles está bem atordoada. Eles não estão entendendo muita coisa. E para acalmar a alma do ser humano só existe uma coisa, querido, é o céu. Então Jesus começa a falar para eles: na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus está dizendo: o que vocês estão passando agora é só uma fase. Vocês são forasteiros, peregrinos. Vocês não são daqui, vocês não vão ficar aqui. E isso que veio no coração de vocês tem dia e hora para acabar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus sabe acalmar a nossa alma. A nossa alma só acalma, querido, com o céu. Com a certeza de que uma hora tudo isso vai acabar. E a paz que excede todo entendimento virá sobre nós. E lá Ele secará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais tristeza, não haverá mais nada para perturbar a nossa alma. Queridos, o mundo pode oferecer muito escape, mas a sua alma compreende os assuntos do céu. E a única coisa que traz paz ao coração do homem é saber que ele não é dessa terra e que os sofrimentos não são eternos. Jesus está acalmando a alma daqueles discípulos com o céu. Está dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Jesus está dizendo para os discípulos: eu não sou homem para mentir. Eu não sou filho do homem para me arrepender. Jesus não lança palavra vazia. Jesus não fica jogando conversa fora, querido. Por isso que Ele está dizendo: se não fosse assim, eu não teria dito. Jesus está dizendo: se eu não fosse capaz de cumprir, eu não teria prometido. A palavra de Jesus não faz curva. Se não fosse assim, eu não teria dito. Queridos, tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Ele é poderoso para te fazer experimentar o extraordinário na terra. Se Ele não tivesse capacidade para cumprir, Ele não teria te prometido. A palavra do Senhor não volta vazia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele cumpre tudo aquilo que ela foi designada para fazer. Aleluia. Jesus não perde tempo jogando conversa fora. Ele está dizendo para os discípulos: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu vou vir. E eu vou buscar vocês. Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Aonde eu estiver, eu quero que vocês sejam um comigo, como eu sou um com o Pai. Jesus está consolando a alma daqueles discípulos, queridos, com assuntos do céu, com assunto que a alma deles vai entender, porque a alma deles, querido, está aflita. Nada nessa terra pode tirar a aflição do seu coração. Talvez você entrou aqui precisando de muita coisa. Talvez você entrou aqui precisando de uma cura, de uma libertação, de uma restauração, de um relacionamento abençoado. Você pode ter entrado aqui procurando muita coisa, mas sabe o que vai acalmar a sua alma? O céu, a alegria da salvação. É só isso que não deixa o crente desesperar, querido. Porque quando nós estamos diante de grandes aflições, a gente olha para o alto e a gente vê de lá que vem o nosso socorro e algo dentro de nós queima. Você não é daqui, isso não vai te matar. A sua morada não é terrena, mas é eterna. Ele foi preparar lugar e sobre nós repousa uma promessa. Ele virá nos buscar. Ele virá nos buscar, querido. Esteja pronto. Aleluias. Aleluias. Ele foi preparar lugar. E ele disse que ele precisava ir. Porque se ele não fosse, o Consolador não vinha. Mas pensa comigo, Jesus foi preparar a morada. Aleluia. Mas tem algo na lei que diz assim: sede santos, porque eu sou santo. E a palavra também vai dizer para nós: sem santidade
ninguém verá o Senhor. Aí Jesus está dizendo, para onde eu vou agora, vocês não podem ir. Por quê? Porque lá é só para santo. Lá é só para o pecador que chegou ao arrependimento. Mas eu vou preparar lugar e eu vou enviar outro que vai ajudar vocês a ser santo como ele é santo. Porque sem santidade vocês não vão ver ele, mas eu vou enviar um que vai convencer vocês acerca da verdade, da justiça, do juízo. Ele vai guiar vocês no caminho a qual vocês devem andar. Jesus está dizendo, eu preciso ir, porque se eu não for, o ajudador de vocês não vem. Aí Jesus está dizendo, olha, ele vai vir. E ele vai fazer vocês lembrarem de todas as palavras que eu tenho dito para vocês. Queridos, o maior tesouro da igreja é o Espírito Santo. Porque sem ele, nós não veremos a face de Deus. Com ele, a gente já tropeça pior do que tudo. Imagina sem ele. É ele que te torna santo. É ele que santifica a sua vida, dia após dia. A igreja não é nada sem o Espírito de Deus. É ele que nos convence do nosso pecado. Jesus está dizendo, eu vou enviar eles, e ele vai ficar com vocês para sempre, até a consumação dos séculos. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele sabe que o ser humano não pode ficar sozinho. Jesus, o ministério dele foi cerca de 3 anos e meio. Mas ele precisava voltar para o Pai, porque ele é de lá. E se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Então ele teve que ir enviar o Espírito Santo. E ele vai ficar comigo e com você até o nosso último fôlego de vida. Porque ele sabe que se nós ficarmos 1 minuto sozinhos, a gente faz besteira. A gente tropeça. Como o amado apóstolo Fernando nos ensina, querido. A carne não tem juízo. Com o Espírito Santo a gente já faz besteira. Imagina sem ele. Então, Jesus foi preparar. Jesus deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está nos ajudando. Ele está nos fortalecendo, queridos. Cristo, ele é o caminho. Ele é o único caminho. E ele quer que aonde ele esteja, você esteja também. E ele está dizendo, ele segue dizendo aos seus discípulos, vós sabeis para onde eu vou. E vós conheceis o caminho. Aí levanta Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como assim, Tomé? Foram 3 anos e meio dizendo que eu sou do céu e você não sabe para onde eu vou. Quantas pessoas dentro da igreja como Tomé, queridos, escutam uma boa palavra, alimentados, mas ainda não sabem a quem servem, não sabem para onde vão, não sabem de nada ainda, queridos. Jesus está anunciando o céu, Jesus está anunciando palavras de vida eterna. Tem 3 anos e meio que Tomé está andando com ele, e Tomé agora está dizendo, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como nós sabemos o caminho? Quantas das vezes Jesus já ensinou as palavras que eu estou te dizendo, é palavras que eu ouvi de meu Pai. Jesus está trazendo o céu para a terra. Mas Tomé ainda não está compreendendo. Ele ainda não está compreendendo que Jesus é do céu e que ele vai voltar para o céu. Queridos, nós precisamos abrir o nosso entendimento e compreender que o Evangelho não é para me dar somente bênçãos. Não é para me dar apenas aquilo que o meu coração almeja. O Evangelho é para me dar a oportunidade de adentrar na morada que ele está me preparando. O Evangelho é para me purificar, é as boas novas, é a graça. Tem uma morada preparada para você, mas o caminho que está lá em Isaías 35, verso de número 8, o próprio Deus dizendo que prepararia um caminho santo, uma estrada de santidade, aonde os remidos passariam por ela. É só os santos, queridos.
É só aqueles que participaram, aleluias, verdadeiramente da conversão, verdadeiramente morreram de novo e nasceram com Cristo. O próprio Deus proveu esse caminho para nós. O próprio Deus colocou diante de nós um caminho e enviou o Espírito Santo para nos ensinar a andar neste caminho. Porque nós estamos confundidos? Porque estamos embaraçados? Porque nós não temos força a buscar o Espírito de Deus, querido. Sem Ele, desculpa te falar, mas você não verá a face de Deus. Porque é Ele que vai te santificar, é Ele que vai te purificar. Como que nós veremos a Deus se nós não formos santos como Ele é santo? A Bíblia não pode ser rasgada, querida. A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade no corpo, na alma e na mente. Sede santos como o Senhor é santo. Tudo aquilo que é justo, que é bom, que é perfeito, nisso pensais. Mas a nossa mente está contaminada, porque nós ainda não fomos transformados por um novo entendimento. Nós ainda amamos aquilo que é velho, queremos que aquilo que é velho faça parte do novo. Não, não funciona assim. Às vezes nós estamos como Tomé, aleluias. Estamos ouvindo a palavra, mas não entendemos ainda que nós estamos indo para o céu. Ouvimos a palavra, mas estamos aflitos, atordoados com aquilo que é terreno, com aquilo que é passageiro. E aquilo que é passageiro toma tanto o nosso tempo que a gente já não consegue mais olhar para o céu. A gente não consegue entender mais que Jesus veio na terra e estabeleceu o reino de Deus no meio de nós para que nós possamos um dia estar com Ele. Ele mesmo disse, onde eu estiver, estejais vós também. Deus quer que você seja um nele, como Ele é um no Pai. Aleluias. Muitas das vezes, queridos, nós confundimos as coisas, porque Jesus disse, eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigo. Aí a gente pega, Jesus é meu amigo, e esquece que Ele é Senhor. O que Jesus fala, querido, não é obedecer, não é opcional. O que Jesus fala é mandamento, é estatuto, é ordem. Ele é o Senhor, Ele é o dono da igreja. Se Ele me comprou, Ele tem total autoridade sobre mim. Se eu entreguei a minha vida para Ele, Ele tem total autoridade sobre mim. Então, obedecer não é opcional. Eu tenho que obedecê-lo. Se eu sou seguidor de Cristo, se eu estou no caminho, querido, eu devo entender que obediência é mandamento. O Senhor nos chama a obedecer. O Senhor nos chama, aleluias, a crer de todo o nosso coração. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe uma mentira semeada aí que diz que todas as religiões levam a Deus. Mentira. Todas as religiões podem crer em Deus. Todas as religiões podem falar de Deus, mas Cristo se constitui pedra de tropeço para eles, porque pode clamar a Deus, pode fazer o que for a Deus, se não tiver o Filho, não tem o Pai. Ele é o único caminho. Não existe outro caminho, querido. Qualquer coisa que nós desenharmos em nossa mente e achar que vai nos levar a Deus, é atalho. E no atalho, querido, Deus não está lá. Esse Deus aí que eles dizem, aleluias, que tem na vida deles, mas eles não têm o Filho, esse Deus não tem céu nenhum para oferecer. O lugar que está preparado para esse Deus aí, querido, nem Ele quer ir. Nem Ele quer ir para lá, mas Ele quer levar nós para lá. Ele quer que a gente vá para lá. Não existe céu sem o Filho de Deus. Não existe céu sem Jesus. Não existe céu sem cruz. Não existe céu sem renúncia. Não existe céu sem santidade. Não existe céu sem verdade. Não existe céu sem humildade. E principalmente não existe céu sem amor. Porque Ele nos disse o seguinte: todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amar uns aos outros. Queridos, a característica principal da igreja, o amor.
Cristo, na cruz, Ele mostrou para nós que não existe nada mais forte do que o amor. Nada. Jesus experimentou o ódio humano na sua plenitude. Jesus enfrentou, querida, o coração cruel, perverso do ser humano. Muito mais do que eu e você. Mas em momento nenhum, Ele amaldiçoou ninguém. Jesus amou. E amou até o fim. A Bíblia diz que todos aqueles que foram até Ele, Ele amou. E amou até o fim, até as últimas consequências. E a igreja não suporta uns aos outros. Se eu sou seguidor de Cristo, o amor deveria ser a minha característica. Eu deveria amar as almas. Eu deveria amar o meu próximo como a mim mesmo. Percebe-se o quanto nós tomamos atalhos e achamos que estamos no caminho? O caminho, querido, o caminho é Jesus. Honestidade, fidelidade, humildade, amor. O ministério de Jesus tem isso tudo. Muitas das vezes nós queremos chegar ao Pai sem ter que trilhar o caminho que o Filho trilhou. Não tem céu para nós assim. Não tem, irmãos. Se nós quisermos estar no céu, o Filho tem que ser o nosso maior tesouro. Se a gente quiser ver, aleluias, o Pai, o nosso coração tem que bater mais forte quando se fala de Jesus. Porque o maior tesouro do Pai é o Filho. E o tesouro da igreja também é o Filho. É o Filho de Deus que foi esmagado na cruz. Por amor a mim, por amor a você. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele não é opção, querido. Se quisermos ver o Senhor, se quisermos ser participantes da glória dEle, se quisermos receber a nossa morada, tem que passar pelo Filho de Deus. Passando por Jesus, tem que passar pela cruz. Que é isso, Paula? Esvaziar de si mesmo. Esvaziar de si mesmo. Nós não veremos a face de Deus se estivermos cheios de nossas próprias convicções, se estivermos cheios da nossa própria verdade. Nós não veremos a Deus se nós estivermos cheios de razão. Deus, aleluia, nós só veremos a Deus se estivermos vazios de nós mesmos, vazios do nosso eu. Na cruz, a Bíblia vai dizer que Ele esvaziou de si mesmo, mesmo sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se de si mesmo, Ele esvaziou de si mesmo, Ele fez-se menor do que os anjos, habitou no meio dos homens. Quer ver Jesus? Quer o céu, querido? Esvazia a sua carne, porque da carne nada se aproveita, mas o Espírito é vida. Aleluia. A palavra do Senhor é vida. Ele disse, aleluia, vida e vida em abundância. Queridos, o Senhor tem vida para nós. O Senhor tem muita vida para nós. Só que nós não podemos nos desviar do caminho. A direção, a base da igreja, a direção para todas as coisas está aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não conhecem o caminho? Vocês não conhecem a verdade? A verdade é uma só. A verdade é que sem cruz não tem céu para nós. Queridos, você pode precisar de muita coisa vindo da parte de Deus, mas eu te garanto, sem medo de estar errando, você precisa muito mais da sua alma salva. Você precisa muito mais do seu nome no livro da vida. Você precisa muito mais de Jesus, aleluia, queimando no seu coração, querido, do que qualquer outra coisa. É perigo demais nós acharmos que nós temos o Pai e não ter nada.
É perigo demais nós acharmos que estamos no caminho e, na realidade, nós estamos em algum atalho que nós mesmos criamos ou que o inimigo desenhou para nós. Porque se nós temos Jesus, nós caminhamos em amor, nós caminhamos em verdade, nós caminhamos em sinceridade. Nós lançamos fora, querido, de tudo aquilo que é obra da carne, tudo aquilo que não presta. Aleluias. A maior característica da igreja é amor. Transformação de vida. Não existe nada mais forte, querido, do que o amor do Senhor Jesus por nós. Ele é tudo o que você precisa. Ele tem tudo que você precisa. Você pode precisar de muita coisa, está nele. Mas chega nele primeiro. Não queira apenas as bênçãos dele, queira ele. Porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem subiu ao coração do homem ainda o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Ele tem pensamentos de paz. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Aleluias. Porque o mal que nós não queremos, esse nós praticamos. Mas o bem que a gente quer, muitas das vezes a gente não faz. Então a gente precisa do Espírito de Deus. Porque vai ser muito ruim ele preparar a morada e a nossa morada lá ficar vazia, porque a gente não conseguiu romper aqui na terra. Vai ser muito triste, querido, nós passarmos anos e anos e anos. E no final virar e falar como Tomé: para onde o Senhor vai? Chegarmos na igreja e perguntar: uai, para onde que foi aquele povo? Cadê o pastor? Estava tanto tempo com Jesus e não entendeu ainda que aqui nós só estamos passando. Aqui não é o destino final. Aleluias. Queridos, estar em Jesus é caminhar em verdade. A verdade que conduz à vida. Não tem como caminharmos com Jesus e caminharmos em treva, porque a Bíblia diz que nele não existe treva algumas. Nele não existe variação, não existe sombra, não existe nada. Ele é verdade, ele é luz. É por isso que ele não deixa nada oculto na nossa vida. É por isso que tem hora que ele nos quebra. Ele traz para fora aquilo que está dentro, porque não tem como servir ele, aleluia, no ocultismo. Não tem como. Tem que vir para fora. As trevas que há em nós precisam ser iluminadas pela luz dele, porque não entra trevas no céu. O Espírito Santo está aqui para tirar de nós toda a imundície que quer roubar o céu de nós. Tem muita coisa, querido, dentro de mim e de você que quer roubar o céu de nós. Muita coisa que o inimigo nos fez acreditar, nós somos assim, nós vamos morrer assim. Mentira! Se você tem o Espírito Santo, você precisa ser transformado nos seus gestos, nas suas ações, nas suas atitudes, na sua veste, no seu comportamento, nas suas palavras. Você precisa ser transformado, porque, querido, de qualquer maneira, não veremos ao Senhor. Como que a gente fala que a gente está no caminho? Ele disse, querido, eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Se vocês estiverem em mim, aí ele diz, e eu em vós, vocês vão dar muitos frutos. Só que você sabe qual que é o problema? A gente se contenta apenas em estar nele. A igreja são os membros reunidos. E ele é a cabeça, certo? Então você veio aqui, você está nele. Ele é o cabeça aqui. Você está nele. Mas o que que mostra que ele está em você? Quando você sai daquele portão para fora. É aquilo que você faz. É aquilo que você fala. É o testemunho que você dá. Isso mostra que ele está em você. Se eu perguntar aqui quem ama Jesus, eu tenho certeza, do pequenininho ao maior vai levantar a mão. Só que ele também vai dar uma direção para nós. Aquele que me ama é aquele que guarda e obedece a minha palavra. Este é o que me ama. Guardar, querido, qualquer um pode guardar.
Agora, obedecer é coisa de filho. Obedecer é coisa de quem quer morar no céu. Obedecer, querido, aleluia, é para quem entendeu que não há outro tesouro a não ser Jesus. Nós podemos falar muita coisa, falar até papagaio fala, mas a nossa fé ela pode ser vista através daquilo que nós fazemos. Aquele que me ama, aleluias, é aquele que guarda e obedece a minha palavra. Versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Em outras versões diz assim: e faremos nele morada. Aleluias. Queridos, quem tem a palavra tem o Espírito Santo. Então nós precisamos nos aprofundar no caminho da verdade, se quisermos chegar à promessa que Ele nos fez, que é o quê? A vida eterna. A vida está com Deus, a verdade está com Deus, mas o Espírito Santo está aqui na terra para nos convencer das nossas más atitudes e fazer com que a gente seja santos, como Ele é santo. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Tudo que é vivo se movimenta, certo? Então a palavra de Deus, ela se movimenta em nós, surtindo efeito. Então a palavra de Deus, ela é viva dentro de você. E quando ela surte efeito, ela precisa trazer uma melhora. Quando você toma um remédio, a sua cabeça não melhora? A palavra de Deus é isso. Quando ela entra em você, quando ela começa a percorrer todo o seu ser, ela vai te transformando em uma pessoa melhor. Você vai melhorando, 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 melhorando cada dia mais. O problema é quando nós pegamos a palavra, deixamos ela guardadinha no nosso coração, aí a ave de rapina vem, ó. Ou então os espinhos, as muitas pedras, as muitas preocupações dessa vida, não nos deixa crer. Não nos deixa, aleluias, olhar para Jesus, olhar para essa palavra que está dizendo: crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe os vossos corações. Deus quer trazer paz à sua alma. Deus quer trazer paz à sua vida. Ele quer desatar todo nó, toda corrente, todo cadeado que porventura estiver te amarrando, querido. Ele quer te fazer livre, livre. Mas olha, aquele que confessa e abandona, esse alcança misericórdia. O céu é só para pecadores que reconhecem que são pecadores. O céu é só para pecadores arrependidos. Pecadores cheios de razão, pecadores que se julgam santos como os fariseus, eu tenho certeza, querido, não tem céu para eles. Não tem céu. Então, nessa noite, você fica com essa palavra. Caminha num caminho de verdade. Num caminho sem trevas, sem escuridão. Um caminho sem hipocrisia, sem falsidade. Se tem uma coisa que Deus não abre mão é da sinceridade, irmãos. Tenho vivido isso com Deus. Enquanto nós formos sinceros com Deus, nós temos tudo com Ele. Mas o dia que nós caminharmos, aleluias, em hipocrisia, aleluias, aí nós não temos nada com Ele. Se tiver sinceridade em você, até o final da sua vida, você vai vencer. Se tiver obediência, você vai vencer. Se nós seguirmos as pisaduras de Cristo, nós entendemos que obediência é mandamento. Obediência é princípio para se chegar no céu. E o caminho que Deus preparou para nós é um caminho de santidade. É um caminho santo. É estrada de santidade. Ele disse. Então, que sejamos santos.
Precisamos melhorar. A palavra de Deus tem que surtir uma melhora em nós. Porque senão nós vamos ficar caminhando de qualquer maneira. Querido, aonde tiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Coloca o seu coração em Jesus. Porque se o seu coração estiver em Jesus, você vai vencer. Porque se o seu coração estiver em Jesus, você vai ter o Filho. E você amando o Filho, você vai ter o Pai. E se nós tivermos, o Pai tem céu para nós, tem descanso para nós, tem alívio para nós, tem, querido, todas as bênçãos para as nossas vidas, se nós estivermos nele e ele em nós. Aleluia. Deus tem o melhor para a sua vida. Jesus tem o melhor para você. Viva os sonhos de Deus, os projetos de Deus e caminhe como Ele quer que você caminhe. Caminha em verdade, caminha em santidade, em honestidade, em humildade, principalmente em amor. Porque são 3, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Jesus na cruz mostrou que não tem nada mais forte do que o amor. Então que venhamos amar uns aos outros, que venhamos amar o que Jesus ama. O que é que Jesus ama? Almas. Que venhamos amar as almas, que venhamos amar uns aos outros e não somente aqueles que nos convêm. Nós não podemos amar só quem nos ama. Que galardão tem nisso? Nós temos que amar também os nossos inimigos. Todos saberão que você é discípulo. Todos saberão que você é filho de Deus, se de você fluir amor. Porque em Jesus fluiu o amor. Na cruz fluiu o amor. E o amor flui até hoje. E é a maior característica da igreja. Então não endureça o seu coração. Seja alguém que ama o seu próximo. E principalmente ama a Deus acima de todas as coisas. Você pode precisar de muita coisa, querido, mas não tira o seu coração de Jesus. Porque tudo aquilo que nós precisamos é momentâneo e passageiro. Ele é eterno. Ele disse que ele vai preparar a morada e ele vai vir e vai buscar. Estejamos preparados. E ele disse mais, é num piscar de olhos, vai dar tempo nem de ajeitar nada. Estejamos preparados hoje e agora. Com o nosso nome escrito no livro da vida. Para a gente não ficar igual Tomé. Eu não sei para onde esse povo foi. Não sei para onde vai. Como é que eu vou saber o caminho? O caminho está sendo anunciado aqui e agora. O caminho é Jesus. O caminho é renúncia. O caminho é santidade, entrega e mudança de vida. Este é o caminho. A conversão verdadeira e genuína. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Eu recebi o bispo em nome de Jesus, que vai estar encerrando. Coloca sobre os seus pés, por gentileza, em nome de Jesus. Vamos estar encerrando em nome do Senhor Jesus. Querendo lembrar aos irmãos que é domingo o nosso batismo. Amém, querido? 9h na porta da igreja, em nome de Jesus. Não se atrase, se prepare antes, em nome de Jesus. Já deu tudo certo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, querido? Então, não se atrase. Corra na frente. Amém? Para que em nome de Jesus dê tudo certinho. E que Deus venha abençoar a sua vida e a vida daqueles que vão estar descendo as águas, morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Assim como você teve essa oportunidade, outros vão ter no domingo, em nome de Jesus. Amém? A nossa igreja tem um lema que diz que diminua eu para que tu cresça, Senhor, em nome do Pai 1, em nome do Filho 2, em nome do Espírito Santo 3, e a igreja diz: com a tua mão em sinal de receber, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão consoladora de Deus Pai, que a doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, que Deus abençoe e um bom final de semana para os irmãos.